boa noite aos telespectadores aqui da TV Floripa, canal 4 da NET, e aos internautas que nos acompanham pelo site www.tvfloripa.org.br. Meu nome é Matheus Felipe de Castro e estou aqui com vocês apresentando mais um programa Justiça. E na semana passada nós tivemos a oportunidade de trabalhar um tema que é candente no Brasil atualmente, a reforma política. E nesse sentido nós tivemos algumas perguntas de telespectadores que pedem esclarecimentos a respeito dessa temática. Vamos ver? A primeira pergunta que nos é remetida vem lá do Campeche, Adriana Rodrigues. Ela faz o seguinte questionamento: eu gostaria de compreender um pouco melhor o sistema proporcional e o distrital misto, suas diferenças, vantagens e desvantagens de cada um. Olha, Adriana, na verdade, o sistema distrital misto, ele não passa do sistema majoritário. Para explicar um pouco melhor, no sistema político brasileiro, as eleições para os cargos do executivo, presidente, governador e prefeito, são eleitos pelo sistema majoritário, ou seja, é eleito quem tem a maior votação. Já para o parlamento brasileiro, seja ele em nível federal, estadual ou municipal, o sistema é o proporcional, ou seja, cada partido terá tantas cadeiras no Congresso, na Assembleia Legislativa ou na Câmara de Vereadores, conforme seja a sua votação. Portanto, não há um sistema bom ou um sistema ruim. Na verdade, o sistema proporcional, ele visa garantir a permanência das minorias na Casa Legislativa. O sistema majoritário acaba beneficiando os partidos grandes. Portanto, na verdade, trata-se de uma decisão política. A nossa Constituição brasileira optou por privilegiar no Congresso Nacional e nas casas parlamentares as minorias políticas. Aí a diferença fundamental entre esses dois sistemas eleitorais. A segunda pergunta que nos é remetida vem lá do Jardim Castanheiras e é feita pela Adriane Curitza. Ela pergunta o seguinte: é justo dar dinheiro público para políticos realizarem suas campanhas eleitorais? Adriane, não é uma questão de justiça ou de injustiça, mas de legalidade. Na verdade, a grande reclamação do povo brasileiro vem sendo a questão da corrupção, não só eleitoral como política. Nós compreendemos que um dos grandes fatores da corrupção eleitoral no Brasil é o financiamento privado de campanha, ou seja, são as empresas privadas que financiam os seus candidatos. Isso acaba permitindo que essas empresas formem verdadeiras bancadas de parlamentares que não estão interessadas, Adriane, em defender os seus interesses, mas os interesses dos seus financiadores de campanha. É nesse sentido que nós propomos e defendemos no Brasil a adoção do sistema de financiamento público de campanha, ou seja, o Estado, em igualdade de condições, garantiria a cada um dos candidatos uma verba proporcional às suas possibilidades. Com isso, nós estaríamos garantindo um sistema mais igualitário e estaríamos proibindo o sistema privado de campanha. Há até mesmo propostas de criminalizar essa prática, que é, ao nosso ver, a porta aberta para a corrupção no sistema eleitoral e político brasileiro. Uma terceira pergunta que nos é remetida pelo Sérgio Miller, o proprietário das lojas Planeta. Por que razão os senadores brasileiros possuem um suplente? Por que o segundo mais votado não assume em caso de impedimento do titular? Olha, Sérgio, nós temos aí uma razão histórica e política para esse sistema. Eu acabei de afirmar que os parlamentares brasileiros são escolhidos pelo voto proporcional. Mas há aí uma exceção. Os senadores da República não são escolhidos pelo sistema proporcional, mas sim pelo sistema majoritário. Ou seja, assim como o presidente da República, os governadores e também os prefeitos, o senador é escolhido não proporcionalmente aos votos que obtém, mas sim é eleito aquele que é mais votado em cada um dos estados da federação. Portanto, o suplente acaba sendo, para os senadores, uma espécie de vice. É assim que funciona no sistema brasileiro.
No entanto, há grandes questionamentos acontecendo tanto por parte da sociedade quanto no próprio Congresso Nacional, no sentido de que esse sistema, mesmo adotando o sistema majoritário, que o senador possa então não ter mais um suplente. Nesse caso, assumiria aquele que fica em segundo lugar, o segundo mais votado, e não um suplente, que é uma pessoa que não se submete ao voto popular, não se submete à democracia. Uma outra pergunta que nos é enviada pela Riva de Freitas, lá do Rio Tavares. Ela diz: explique um pouco mais a questão do voto aberto e do voto em lista pré-ordenada. No que a adoção desse último colaboraria para a democracia brasileira? Riva, o voto aberto é o voto que vige atualmente no Brasil. É esse que nós conhecemos. É o voto em pessoas. Embora essas pessoas devam estar filiadas em partidos políticos, porque isso é uma exigência da Constituição brasileira e do nosso Código Eleitoral, nós não votamos no partido diretamente. Nós votamos na pessoa que está afiliada num partido e que se candidata a um cargo político governamental. Na verdade, esse sistema acaba privilegiando o personalismo, acaba privilegiando uma visão de mundo onde eu não voto em ideologias, não voto em partidos, não voto em programas partidários. Acabo votando, muito pelo contrário, apenas na simpatia por uma pessoa determinada. Já o sistema que privilegia o voto fechado ou o voto em lista pré-ordenada é um sistema que busca privilegiar os partidos políticos, mas não no sentido de privilegiá-los por algum interesse escuso, nada disso. Muito ao contrário, na verdade é um favor que se faz ao eleitor. O eleitor precisa saber quem são os partidos políticos que constituem o espectro político nacional. Quais são as suas ideologias? Quais são os seus programas? Quais são as suas propostas concretas para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso país? Isso acaba não sendo privilegiado nesse voto aberto, porque os partidos, na sua propaganda eleitoral, têm que mostrar a personalidade, a pessoa, e acabam escondendo com isso as suas propostas concretas, os seus programas partidários. Na medida em que se adotasse no Brasil o voto em lista pré-ordenada, o voto não vai direto para o candidato, vai para o partido. E aí o partido vai ter que demonstrar o que veio, vai ter que mostrar qual é a sua ideologia, vai ter que demonstrar qual é o seu projeto de cidade, de estado e de país. Isso fica mais difícil para os partidos políticos, mas privilegia o eleitor, privilegia a democracia, e é por isso que nós acabamos sustentando e defendendo que o voto em lista pré-ordenada é a melhor solução para o sistema democrático brasileiro. Uma outra pergunta que nos é enviada pelo Pedro Loura e vem lá do Rio Vermelho. A cláusula de barreira seria um bom instrumento para barrar a proliferação de partidos no Brasil? Olha, Pedro, a sua pergunta já traz uma resposta. Se a intenção for barrar os partidos políticos no Brasil, é claro que a cláusula de barreira com certeza será eficiente para barrar a criação de novos partidos políticos. Mas eu quero te colocar um questionamento, Pedro. Será que barrar os partidos políticos é uma boa solução no sistema político brasileiro? Eu acredito, e a Constituição brasileira prevê, um sistema pluralista. E no pluralismo político, nós temos que saber conviver com as diversas opiniões, com as diversas visões de mundo. A existência de múltiplos partidos políticos, ela garante que nós tenhamos, portanto, essa visão mais ampla do espectro político nacional. Na verdade, nós não podemos confundir partidos pequenos com partidos fisiológicos, partidos de aluguel. Existem no Brasil grandes partidos que muitas vezes acabam se vendendo, sendo partidos de aluguel. Portanto, partido pequeno não é sinônimo de legenda de aluguel. Nós precisamos, isso sim, de partidos ideológicos, de partidos que demonstrem um programa, que demonstrem ideologia e digam para que querem participar do processo político brasileiro. E, enfim, o tema da nossa semana, direito à privacidade. Essa é uma temática que essa semana tem sido muito discutida no Brasil, em virtude de o jornal O Globo do Rio de Janeiro ter anunciado em uma grande reportagem que os Estados Unidos da América, através da CIA,
que é a sua agência de espionagem, acabou monitorando brasileiros e empresas brasileiras e pessoas físicas também, principalmente através das suas ligações telefônicas e dos seus e-mails, das suas comunicações eletrônicas. Isso acabou gerando um incidente diplomático no Brasil e por isso a presidenta Dilma acabou realizando inclusive um chamado ao governo norte-americano pedindo explicações. O governo norte-americano tem negado que esteja espionando o governo brasileiro, as empresas brasileiras ou as pessoas físicas brasileiras. No entanto, é um pouco difícil de acreditar nessa versão, em virtude do fato de que o presidente Barack Obama tem sofrido dentro do território norte-americano, nos últimos pelo menos 3 meses, graves acusações de adversários políticos que o acusam de estar espionando esses adversários, inclusive através da Receita Federal daquele país. Portanto, o direito à privacidade é uma temática que está na pauta nacional e que precisa ser debatida. De qualquer forma, o governo federal entrará com uma moção na Organização das Nações Unidas, a ONU, com um pedido de aperfeiçoamento do sistema de segurança cibernético do Brasil e do mundo. Essa reação está sendo articulada pela presidenta Dilma Rousseff, que se encontrou na manhã deste domingo com o Itamaraty e com os nossos embaixadores, cobrando uma solução concreta. Trata-se de um grave ataque à soberania nacional e uma grave violação de direitos humanos. O direito à privacidade está assegurado na Constituição brasileira, no artigo 5º, inciso 10, que está escrito assim: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E o Código Civil também prevê essa possibilidade de defesa da privacidade do ser humano em seu artigo 21. Está escrito: a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Portanto, podemos concluir que a privacidade é a habilidade de uma pessoa em controlar a exposição e a disponibilidade de informações acerca de si mesmo. Relaciona-se com a capacidade de existir na sociedade de forma anônima, o que deve ser considerado um direito fundamental do cidadão e defendido pelo Estado e pelas organizações democráticas. Eu quero aqui sempre fazer um debate franco e aberto com a comunidade de Florianópolis a respeito dos grandes temas que afligem nossa sociedade, nossa cidade, nosso estado e nosso país. Mande o seu e-mail, ele está aparecendo aí no rodapé do seu televisor, mateus.tvfloripa@gmail.com. Mande um e-mail fazendo sugestões e perguntas para o nosso programa. Eu espero vocês até o próximo programa Justiça. Até lá!